bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje então eu quero ler com você João capítulo 15, a partir do versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. O que eu quero ler, meditar com você aqui hoje? Uma palavrinha aqui que me chamou muito a atenção. Quando Jesus disse ali, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que um agricultor faz? Eu fui pesquisar, mais umas coisas e ali Deus foi falando muito comigo. O que o agricultor ele faz? Ele trabalha no preparo do solo, no manejo das pragas e doenças nas lavouras, nas plantas, a fim de levar a produtividade. É um trabalho árduo. Árduo significa cansativo, exaustivo e difícil. Então, olha o que o agricultor faz. Deus, ele prepara o solo. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus, ele está plantado no solo que o Pai preparou. Ali o Pai já preparou aquele solo e Jesus foi plantado ali. Ele é a videira, o tronco, e nós somos os seus ramos, as ramificações da videira. Deus, ele trabalhou e trabalha no manejo, no preparo do solo. Quando a palavra diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Então ele nos fez sua imagem conforme a sua semelhança. Deus nos criou. E ele foi preparando o melhor para nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, havia todo um preparo de resgate, de reconcílio. Deus, ele foi trabalhando para que nós pudéssemos ser resgatados da morte, do pecado e trazidos para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho amado. E ele cuida do manejo das pragas, das doenças nas lavouras, nas plantas, porque muitas coisinhas tentam, nos atingir como uma praga. Ela tenta atingir aquela planta para impedir o seu crescimento. A praga aqui que eu estou falando é Satanás, seus demônios. Eles vão tentar impedir o nosso crescimento espiritual. Eles vão tentar nos paralisar. Eles vão tentar com que nós não venhamos ser os ramos dessa videira. Ele vai tentar impedir que a gente não venha dar frutos, que a gente não venha brotar, que a gente não venha florescer. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então Deus, ele está sempre atento, cuidando contra esses ataques, porque ele sabe da nossa fragilidade e ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. É um trabalho, a fim de levar a planta à produtividade, para dar frutos, produzir. A videira, eu quero falar com você agora a respeito dos ciclos da videira.
A videira tem um ciclo vegetativo que inclui fases como dormência, brotação, floração, crescimento dos bagos e maturação. A figueira ela passa por esses 5 processos. O tempo para dar uvas é de 85 a 200 dias após o início do cultivo. Dormência é um período de inatividade da videira. Durante esta fase, a vinha parece morta, não tem folhas nem frutos. Alimenta-se de energia armazenada nas raízes, tronco e braços. Respira. A dormência, ela é um período vital para a sobrevivência da videira e para a produção de uvas e vinhos de qualidade. Ela serve para economizar nutrientes, proteger a planta do frio intenso, geadas e outros estresses ambientais. Elimina insetos e parasitas. Então, se a gente for analisar essa primeira fase aqui, é aquela fase em que nós encontramos Jesus. É aquela fase em que nós olhamos, a gente começa a ouvir a palavra, Deus começa a trabalhar no nosso coração. Quando você olha assim, aparentemente, não está acontecendo nada. Você parece aquela fase em que ela está morta, não tem folhas e não tem frutos, porque ainda é o início. Quando Jesus, quando Paulo fala ali, ele faz a comparação de quando o ser humano ele começa a receber o leite, raça o leite, depois ele vai se alimentando do alimento sólido, onde ele compara o nosso crescimento espiritual com as fases do crescimento humano, com as fases do desenvolvimento humano, com as fases desde a criança, que a criança começa se alimentando do leite, depois ela vai passando para outras fases da sua alimentação, e assim somos nós. No início, a gente não entende, a gente começa a ler a Bíblia, a gente não compreende, e a gente começa, meu Deus, mas eu quero entender, Senhor, eu quero compreender. Parece que tudo está morto, não tem folhas, não tem frutos, parece que nada está acontecendo. Esta é a fase da dormência. É a fase, em que nós vamos somente nos alimentando de energia da palavra. E daquela energia que é armazenada nas raízes, tronco e braços. Nós respiramos, dizemos, Senhor, me ajuda. E Deus vai nutrindo. A dormência é um período vital para a sobrevivência da videira e para a produção de uvas e vinhos de qualidade. É através, gente, desse processo de transformação inicial. A mente começa a ser transformada à medida que nós vamos ouvindo a palavra. Deus vai nos limpando, Deus vai nos purificando, Ele vai nutrindo as nossas raízes, porque infelizmente muita gente, ela não foi para Jesus por amor, ela foi pela dor. Deus vai curando aquelas feridas, Deus vai mostrando o seu verdadeiro amor. A gente vai experimentando e provando da bondade do Senhor, do amor de Deus, da graça do Senhor. A gente começa a olhar para o sacrifício de Jesus e dizer, eu não merecia. E a gente começa a despertar e começa depois a produzir uvas de qualidade, aquele vinho de qualidade, aquele vinho que vai ser depositado nas feridas dos outros, que vai ajudar no processo de cura de muitas pessoas, porque pessoas curadas, elas curam, feridas, elas ferem. Então nós precisamos passar por todo este processo, aonde a gente olha muitas vezes e pensa, nada aconteceu. Depois vem a fase da brotação. É o momento em que a planta sai do repouso profundo do inverno e começa a despertar. Este período marca o fim da aparente inatividade da videira e o início de um novo ciclo de crescimento. A brotação da videira acontece com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas.
Os primeiros brotos verdes aparecem cerca de 30 dias após o choro da videira, que é um fenômeno que ocorre quando o solo aquece e as raízes absorvem mais água e minerais. Esta etapa é fundamental para a produção de vinhos de qualidade, pois uma brotação uniforme garante uma maturação uniforme e cachos de uvas mais adequados. Então aqui há um despertar. Primeiro é a fase da dormência, em que parece que nada está acontecendo, nada está mudando, parece assim que nada, né? Não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual muita coisa já está se movendo. E aqui, na fase da brotação, é o momento em que a planta ela sai do repouso e começa a despertar. É o momento em que nós começamos a despertar para a palavra, a despertar para saber as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. É o momento em que nós começamos a declarar: eu sou mais que vencedor, Jesus me amou, Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me resgatou. É aquele despertar, é aquele primeiro amor, aonde a gente quer ganhar todo mundo para Jesus, a gente quer falar de Jesus o tempo todo, a gente quer levar as pessoas para a igreja, a gente quer ver aquela transformação na vida delas como Deus está fazendo na nossa. Esse é o despertar, é a fase da brotação. E ela acontece, ela é o fim da aparente inatividade da videira e o início de um novo ciclo de crescimento. Aqui nós começamos a crescer, evoluir. Aqui fala que isso ocorre, né? Quando o solo aquece, as raízes absorvem mais águas, o solo aquece. Nosso coração ele ferve com as palavras do Senhor, com o fogo do Espírito. E daí nós buscamos mais água, que é a palavra, que vai nos limpando, que vai nos purificando, que vai nos santificando. Dessa maneira, essa é uma etapa fundamental para que a gente venha produzir frutos de qualidade. E aqui fala que é a fase da brotação que ela garante uma maturação uniforme, cachos de uvas mais adequados. Nós começamos a nos adequar com aquilo que Deus quer para nós. Depois vem a fase da floração, de 6 a 8 semanas após a brotação, que é a formação dos cachos de uva. Nessa fase, os cachos são bem pequenos e formados por florzinhas minúsculas que promovem a fertilização. Então, depois que nós saímos da dormência, da brotação, do despertar, nós começamos a dar aqueles cachinhos de uva bem pequenos, aquelas florzinhas pequenininhas. Começam a aparecer os sinais dos primeiros frutos que a videira está produzindo. Vem o crescimento dos bagos. É um período de grande expansão das uvas, que coincide com uma época de temperaturas mais elevadas. Nessa fase, os bagos de uvas crescem de tamanho de maneira exponencial, até atingirem tamanhos que fazem com que os cachos se fechem. Você já observou uma videira? Às vezes tem uns cachinhos de uvas que são ralos. Como nós costumamos dizer, eles não são fechadinhos. Tem uma uvinha lá e outra cá. Mas quando acontece isso aqui, aquela grande expansão, ele começa a atingir tamanhos. Porque tem uvas, cachos de vários tamanhos. Tem tamanhos assim, tem cachos de uvas enormes. Então ali ele vai se fechando, mais cheio de uva ele fica. Você olha assim, ele é tão cerradinho, bem fechadinho, que você não consegue enxergar dentro dele. Assim nós somos blindados pela palavra, nós somos revestidos da palavra, nós vamos fazendo com que a palavra vá nos enchendo, com que a palavra vá preenchendo
todos os vazios, que a presença de Deus, do Espírito Santo e Jesus na nossa vida vão preenchendo todos os vazios da nossa vida. E assim nós conseguimos ter aquele cacho perfeito, bem fechadinho, né? Cheio da presença do Senhor. Aí vem a maturação. Vai da mudança de cor da uva até a colheita. Dura de 40 a 50 dias, dependendo do cultivar e da região de cultivo. Neste período, a uva amolece cada vez mais devido à perda de rigidez da parede das células da película e da polpa. Ocorre um aumento no teor de açúcar da uva. Aqui é o processo final. A uva já deixou de ser verde, ela vai trocando a cor, algumas ficam rosé, outras ficam aquele roxo bem escuro. E tudo isso vai dependendo da forma como nós buscamos. Nós vamos passando pela transformação, nós vamos nos enchendo. E aqui ela vai amolecendo, ela vai perdendo a sua rigidez. A rigidez às vezes, aquela pessoa que tem aquela resistência para mudar, aquela resistência para viver o algo novo. Mas quando ela começa a amolecer, ouvindo a palavra, sendo direcionada pelo Espírito, aonde o Espírito Santo começa a convencer da justiça, do juízo e do pecado e dizendo, não é por aqui, não é bem assim. Você precisa confessar, se arrepender e abandonar. Aí quando acontece essa fase total aqui, ocorre um aumento no teor do açúcar, na doçura. A palavra diz que nós devemos ter doçura ao falar. Os nossos lábios devem ser doces quando a gente fala, porque palavras ferem e nós precisamos saber dosá-las. E aqui quando Jesus disse, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então é a palavra que nos limpa. Se nós estivermos ligados em Jesus, que é o tronco da videira. Você já viu uma videira? Ela tem aquele tronco aqui. E aqui saem os ramos, aonde eles colocam fios, que aqueles ramos vão se prendendo, depois eles vão dando os cachos de uva todos viradinhos ali para baixo, as pessoas vão debaixo da parreira, vão cortando e vão tirando. Então nós precisamos estar ligados aqui para receber os nutrientes, para receber a seiva, para sermos alimentados, nutridos no tempo da dormência, no tempo da brotação, da floração, da maturação, do crescimento dos bagos. Nós precisamos estar aqui, sempre alimentados, passando pelo processo, ouvindo a palavra que vai nos mudando, a palavra que vai nos transformando, ela vai nos limpando, ela limpa a nossa maneira de pensar. Quando Paulo disse, pensai nas coisas do alto, naquilo que é puro, que é sincero, que é verdadeiro, se isto tiver algum louvor, nisto pensai. A gente começa a ocupar nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra, com o louvor, com uma meditação, onde a gente medita na palavra, onde a gente reflete. A videira, quando bem cultivada, ela pode dar frutos por 100 anos, você sabia disso? Bem cultivada, onde o agricultor ele cuida para que ela esteja sempre naquele solo bem nutrido, bem alimentado, bem cuidado. Porque se nós, quando ocorre, né, uma colheita, a pessoa precisa ir lá trabalhar a terra, colocar um calcário, adubar ela, para que ela dê mais frutos, que ela produza mais. E assim Deus ele nos dá esse adubo, ele nos dá todo esse nutriente através da sua palavra, através da palavra
nós saciamos a nossa sede, nós somos nutridos, somos alimentados, revestidos. E Jesus disse aqui: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então nós não damos fruto, nós não fazemos nada se nós não estivermos ligados em Jesus. Jesus disse: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados no fogo e queimados. E olha o que ele fala aqui no versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Nós só vamos ser discípulos do Senhor se nós demos frutos permanentes, frutos dignos de arrependimento, bom testemunho, ganhar almas para o Senhor. Aqui, quando Jesus disse: se a gente permanecer nele e as palavras permanecerem em nós, tudo que nós pedirmos nos será concedido. Por quê? Porque a palavra nos limpa, a palavra nos molda, nos transforma a viver o que Deus quer que nós venhamos viver, sonhar os sonhos de Deus, que os sonhos do Senhor venham se cumprindo na nossa vida. E quando nós temos a nossa mente alinhada com a mente do Senhor, quando nós temos a mente de Cristo, nós oramos e pedimos aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que Ele nos concede tudo aquilo que nós pedirmos, porque nós estamos limpos, purificados, santificados pela palavra. E tudo aquilo que nós pedirmos não vai ser para gastar nos nossos próprios deleites com egoísmo. Quando Jesus disse: pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar nos seus próprios deleites, a pessoa que pede só pensando em si, em saciar seus prazeres carnais, a sua vontade ou por capricho, ela não recebe. Agora, quando é tudo aquilo que ela pedir for de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, ela vai receber. Jesus disse: se eu permanecer nele e ele em mim, ou seja, se a palavra permanecer em mim, se eu continuar me purificando, me santificando, sendo cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da presença do Senhor, tudo que eu pedir Ele vai me conceder, porque eu sou aquele servo bom e fiel, não sou negligente, eu não sou a serva infiel. E quando ele fala aqui: o que glorifica meu Pai é que deis fruto. Quando nós vimos relatos das figueiras na palavra de Deus, ela diz o quê? Que o lavrador, ele foi olhar a sua vinha e lá tinha uma figueira. E essa figueira, ela só era bonita, ela estava ali, mas ela não produzia fruto nenhum. Aí o Senhor disse para o servo: corta ela. Ele disse: não, Senhor, me permita que eu adube as suas raízes, que eu mexa na terra. Agora, se ela não der frutos no próximo ano, então vamos cortar. E o Senhor: então tá bem. Pois ele foi lá, ele mexeu nas raízes, ele adubou e ela continuou. Esse corta, ela significa, gente, o fim da vida. Porque Deus não colocou ninguém aqui para ser infrutífero. E quando a pessoa, ela não sabe a sua verdadeira identidade em Cristo, ela não consegue ser serva, ela não consegue servir. E quando ela tem a certeza, a convicção de quem ela é, do lugar que ela ocupa, de servo do Senhor, herdeiro e corredeiro com Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, nação escolhida do Senhor, tudo muda de figura. Então, eu glorifico ao Senhor com as minhas obras, com os meus frutos que eu estou dando, frutificando. Agora, quando a palavra, quando Jesus foi comer fruto de uma figueira, ele estava com fome e ela era bonita, igual essa que estava lá no meio da vinha. Jesus se aproximou dela e não tinha nada.
ele disse que ninguém mais coma fruto de ti. No outro dia, quando ele passou ali com seus discípulos, eles olharam, aquela videira estava seca. Eles disseram: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca. Pois é isso que vai acontecer. No dia em que o Senhor voltar, ele vai olhar para a nossa árvore, que é a nossa vida, e vai olhar que frutos eu dei, quantas almas eu levei para o céu, quantas almas eu ganhei, quantas vidas eu evangelizei. Não se esqueça que tem o ide. Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Se pessoas não forem salvas porque eu me omiti de pregar, Deus vai cobrar isso de mim. Não é só o pastor que vai prestar conta de almas, não. Eu e você também. Porque tem pessoas que somos nós que vamos ganhar. Nossos vizinhos, nossos colegas de serviço, os nossos parentes, nossos familiares, através do nosso testemunho, através da nossa mudança, através da nossa transformação. Nós vamos ganhando eles para Jesus. A gente às vezes não precisa nem falar, eles só vão nos observar. E quando a gente dá fruto, verdadeiramente nós somos discípulos do Senhor. Quando nós damos frutos. Quando nós fizemos aquilo que Jesus determinou que nós viéssemos a fazer. Então nós precisamos ser essa videira que passa pelos 5 processos e que dá fruto, e frutos permanentes. Frutos que vão continuar, que ela vai continuar frutificando, porque ela vai permanecer ligada no Senhor. Ela vai dar frutos por mais de 100 anos, que é o tempo de vida do ser humano. Jesus, Deus, ele nos chamou para dar frutos. E que aquele que não der fruto, Deus não vai deixar ficar ocupando uma terra inutilmente. Quem é que ocupa uma terra inutilmente? Aquela pessoa que vive uma vida cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de amargura, cheia de tudo, menos do Senhor. Ela deve ser cheia do Espírito Santo, ser cheia da presença do Senhor e não cheia dessas coisas. Então nós precisamos entender que o Senhor vários dias ele tem falado conosco sobre perdão, sobre cura, sobre purificação, sobre paz, sobre renovo, sobre expansão, sobre restauração. Mas eu só vou viver tudo isso se eu passar por todo esse processo. Entender que eu estou ligado no Senhor e eu vou ser podada para que eu dê mais fruto ainda. Meus ramos vão se estender. Ele vai podar para que eu venha frutificar novamente. Chega a primavera, eu vou dar mais fruto. Eu acho que já está na hora de nós despertarmos, de despertar, de sair da fase da dormência, de despertar, de ser cheio do óleo da unção, de abandonar essas coisas e de viver o novo que o Senhor tem para nós. Nós só vamos dar frutos cada vez mais se nós estivermos ligados no Senhor, daí o Pai vai nos podando. Sabe que forma o Pai nos poda? A palavra diz que o Pai corrige aqueles que Ele ama. A gente ouve toma um puxão de orelha, toma aquela varadinha do Senhor, senta aí, eu vou te colocar de castigo um pouquinho na cadeirinha de pensar, você vai pensar. Deus faz com que a gente vá dar uma passadinha no deserto, vai dar uma passadinha lá no vale para a gente aprender, para a gente ser moldado. É assim que Deus trabalha na nossa vida para que a gente dê fruto. Porque a gente precisa tirar da nossa vida, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer as áreas da nossa vida que nós precisamos de mudança. Olhar para o outro, jogar culpa para o outro é fácil. Meu marido tem que mudar em tal coisa, mas e eu? Deus só está esperando que eu mude em algo para fazer a obra na vida dele, isso é automático. Então, reflita nesta palavra, leia, releia ela, se encha dela, seja aquela videira frutífera, esteja ligado na videira verdadeira e deixe o agricultor trabalhar nas tuas raízes, no teu coração.
Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, cheias do Teu Espírito, cheias da Tua unção, cheias da Tua graça, cheias do óleo do Senhor, Pai. Que elas venham dar frutos, frutos permanentes, que elas sejam ligadas na videira, Pai, até o fim dos seus dias, que elas sejam limpas pela palavra, podadas pelo Senhor, transformadas pela transformação da sua mente, e que o Espírito Santo venha convencê-la da justiça, do juízo e do pecado todos os dias, sendo aquele alerta para que a gente não venha se distanciar do Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir e que o Teu Espírito, Senhor, venha falar a cada coração, transformando, limpando e ajudando esta pessoa a passar por todas as fases de transformação, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.